Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Antigo Testamento e estamos estudando o livro de Gênesis. Introdução ao Antigo Testamento, o livro de Gênesis. Na verdade, desde o início do nosso curso de Introdução ao Antigo Testamento, você que é mais observador deve ter percebido que nós fizemos alguns ajustes naquele que era o nosso projeto inicial. Sim, porque quando iniciamos a gravação desse curso, eu tinha em mente fazer um curso breve, panorâmico, certo? Pegando apenas alguns dos pontos principais do Antigo Testamento, falamos até do nosso gráfico, embora estejamos seguindo o gráfico, né? O cronograma do Antigo Testamento, mas estamos fazendo isso numa velocidade muito menor. E a princípio eu pensava em fazer 30 aulas, depois pensei em fazer 60, 90. Mas na verdade, à medida em que nós iniciamos a gravação desse curso, o que me veio à mente e ao coração, na verdade, era um desejo, algo que estava no nosso planejamento, mas para ser feito lá na frente, que seria um curso teológico, como nós estamos fazendo, mas totalmente seguindo a narrativa bíblica, certo? E começamos a gravar as aulas de Gênesis, esta é a aula de número 21, e nós estamos iniciando o capítulo 14 de Gênesis. Ou seja, seria um prejuízo muito grande simplesmente corrermos com a matéria e pularmos só para fazer de conta, fingirmos que estudamos o Antigo Testamento. Não é esse o propósito. Então nós queremos um curso que seja realmente abençoador para você e para a igreja. E uma coisa que nós entendemos é que a grande necessidade da igreja hoje é de Bíblia, é conhecer a Bíblia. Nós precisamos de líderes de células, nós precisamos de pastores, nós precisamos de obreiros, nós precisamos que as pessoas conheçam a Bíblia. É muito comum, né? E confesso, fico chocado às vezes quando eu escuto tantas mensagens em que se fala, e de Bíblia mesmo você tem pouca coisa. Às vezes a pessoa até lê um texto, mas aquilo que ele fala não tem nada a ver com o texto. Ele poderia estar fazendo uma palestra de pensamento positivo, de autoajuda, sem usar o texto bíblico. E nós cremos que os dias que nós estamos vivendo são dias nos quais há uma fome, há uma necessidade em relação à Bíblia. Então, com isso, até para nós organizarmos o curso, para você que está fazendo, aguardando até o seu certificado. Então, nós continuaremos, sim, Introdução ao Antigo Testamento, mas estamos estudando o livro de Gênesis. Essa é a matéria, Gênesis. Depois, no intervalo entre Gênesis e Êxodo, poderemos ter alguma outra matéria, ou poderemos, então, já na sequência, seguir o livro de Êxodo. Eu sei que nós estamos gravando essa matéria hoje, e esse mesmo vídeo, essa mesma gravação, com a graça de Deus, daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos, as pessoas poderão estar assistindo. Mas é importante você entender o que ocorreu durante a gravação dessa matéria e entender que há essa liberdade dentro do curso, no sentido de montarmos um programa no qual nós intercalamos as matérias. Então nós vamos continuar com a Introdução ao Antigo Testamento, o livro de Gênesis. E com isso também nós temos assim uma tranquilidade maior para nos aprofundarmos mais no texto. Não basta fazer uma matéria para você dizer, eu estudei Gênesis. Não, é importante que você estude e que você realmente conheça aquelas coisas que são fundamentais dentro do texto. Hoje nós vamos examinar aqui o capítulo 14 de Gênesis. Obviamente,
ainda que eu tenha dito que nós vamos estar estudando o livro de Gênesis, não significa que nós vamos ler versículo por versículo e ver todas as coisas, né? Nós estamos contando com o seu esforço também aí de poder estar se preparando para as aulas, poder estar lendo, né? Lendo a Bíblia. É importante que você leia não só no domingo ou não só no dia da aula, mas que você seja um leitor assíduo da Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso pão diário, nós temos que nos alimentarmos dela constantemente. Pois bem, na aula passada nós vimos aquele momento no qual Ló se separa de Abraão. Houve contenda, né? Briga, confusão entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão, e eles tomaram a decisão de separar-se. Abraão, mostrando a sua sabedoria e também a sua humildade e paciência, né? Mesmo sendo o mais velho, tendo toda a autoridade, ele deixa para Ló fazer a escolha do local, né? Qual a direção que ele haveria de tomar. E Ló escolheu então as campinas, escolheu aquilo que aos olhos humanos era a melhor parte, onde havia mais água, onde havia mais... a vegetação era melhor, ele pensou em si mesmo. E Abraão foi para outra região. Pois bem, o que acontece aqui no capítulo 14, e eu vou falar resumidamente, sem ler aqui o texto, é que quando Ló ele chega lá naquela região que era agradável aos seus olhos, ele descobre que a região não era agradável só aos olhos dele, mas era agradável aos olhos de um monte de gente. E ali você tinha nós tínhamos as cidades de Sodoma e Gomorra, que eram cidades que ficaram famosas por causa do seu pecado, ficaram famosas por causa do comportamento imoral que eles tinham e que ofendia a Deus. Mas como eu falei, era uma região tão boa que não chamou só a atenção de Ló ou dos habitantes de Sodoma e Gomorra. No capítulo 14, nós vemos aqui a guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Eslar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra o rei de Sodoma, de Gomorra e assim por diante. O que acontece? Esses 4 reis, e aqui é bom a gente ir falando algumas coisas para que você comece a entender melhor o cenário. No livro de Gênesis, em especial, também em Êxodo, você ouve muito essas expressões, a palavra rei, né? Expressões se referindo ao rei de tal lugar, o rei. E hoje, quando a gente pensa em rei, né? Ou seja, as monarquias, né? Os países que são governados por reis são tão poucos. E quando se fala em rei, você às vezes lembra da Rainha Elizabeth, lá da Inglaterra, castelo, aquela coisarada toda, muitos recursos, coroa de ouro, etc. Mas quando a Bíblia aqui fala em rei, não é rei nesse sentido, ou seja, de pessoas riquíssimas e que vivem com toda aquele aparato, aquela coisa que nós vemos lá, como eu citei, lá na Inglaterra. Não, aqui quando se fala reis, está se falando em chefes tribais. O rei é o líder de um povo, certo? O rei é o guerreiro. Sim, para aquela época era uma pessoa também rica, etc., mas você não está, quando fala aqui que 4 reis fizeram aliança, não fique imaginando como nos dias atuais, né? Lá o príncipe Charles ou alguém assim. Não. Eram líderes tribais, eram guerreiros,
eram chefes de tribos, e aqueles 4 reis, eles fizeram uma aliança e fizeram uma guerra, e guerrearam exatamente, atacaram Sodoma e Gomorra. E diz o texto aqui que os reis lá de Sodoma, eles fugiram e os inimigos vieram e pegaram todos os bens, todas as riquezas de Sodoma e de Gomorra e levaram também as pessoas como escravos, certo? Vamos lembrar que no mundo antigo era comum isso. As pessoas eram levadas para ou trabalharem como escravos ou para serem vendidos. Então as pessoas eram como que uma mercadoria, então fazia parte da conquista. E nesse momento, então, Ló e a sua família, né, o sobrinho de Abraão, ele é levado cativo. E acompanhe aí a leitura que eu vou fazer a partir do versículo 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Esse habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Robá, e que ficava à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Zafé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Então veja, nesse texto nós temos a reação de Abraão, e vamos comentar isso, e em meio a essa passagem nós temos aqui a presença de Melquisedeque. E essa é uma passagem, é uma das partes importantíssimas da Bíblia. Nós vamos ver depois uma referência, daqui a pouco eu vou comentar, uma referência de Melquisedeque lá no livro de Hebreus. Então veja que o que está acontecendo aqui tem a ver com a Bíblia toda. Então essa é uma das passagens que a gente não pode simplesmente passar o olho, né, ler e deixar para lá. Mas é uma passagem que nós precisamos analisar e ver, porque ela é rica em significado. Mas vamos continuar aqui pensando um pouquinho na história, né? O texto diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra foram
levados embora, etc., como prisioneiros, mas alguém fugiu, alguém escapou e veio e falou com Abraão que Ló, o seu sobrinho, havia sido levado cativo. E nós percebemos aqui, primeiramente, já algumas características da personalidade de Abraão, que são assim bem interessantes. Ou seja, você lembra da história que Abraão ele se separou do seu sobrinho, certo? Deixou o sobrinho escolher a melhor parte. Talvez uma outra pessoa poderia aqui simplesmente ter pensado o seguinte: bem, Ló escolheu morar naquela região, tem lá esses problemas, ele que cuide dos seus problemas, eu vou continuar aqui. Mas essa, terminantemente, não foi a situação de Abraão. E Abraão aqui, lembra-se que eu falei que os reis eram líderes tribais, né? Abraão aqui, ele ainda estava peregrinando, mas ele já era uma pessoa também poderosa, ele já tinha recursos. Tanto é que o texto diz que ele fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa. Então, olha que o grupo, né, que estava com Abraão, ou seja, os seus empregados, seus servos e tudo mais, nós não estamos falando de uma meia dúzia de pessoas, de poucas pessoas, porque ele faz naquele momento ali uma seleção dos homens mais capazes. É claro que houve homens que ele viu que não estavam preparados para a guerra. Outros ele deixou protegendo a família, as esposas, e tinha crianças. Então, quando você pensa aqui que apenas homens valentes, ele tinha 318, certo? Então, é um texto que mostra como que Abraão já era uma pessoa próspera. E Abraão levou consigo também aqui Aner, Escol, Manre, né? Possivelmente vizinhos, né? Amigos, pessoas que acompanharam Abraão. Mas, acima de tudo, nós não temos aqui uma história simplesmente humana, na qual Abraão levanta um exército e vai ao encontro do outro exército numa guerra, numa luta. Nós temos aqui, na verdade, a palavra de Deus se cumprindo. Lembra lá no capítulo 12? Quando Deus falou: eu vou abençoar os que te abençoar e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós temos uma expressão da aliança de Deus. E a aliança de Deus com Abraão foi essa: olha, eu vou ser abençoador dos seus amigos, daqueles que te abençoarem, mas eu serei contra os seus inimigos. E é aqui então que Deus entrega na mão de Abraão aqueles 4 reis e os reis que haviam guerreado contra Sodoma e Gomorra, e Abraão então ele vai e recupera todos os bens. Eu vou falar sobre Melquisedeque na segunda parte da aula, e eu quero concluir só essa parte aqui. É interessante que o rei de Sodoma depois chega para Abraão e fala: ó, me dê só as pessoas e os bens fica com você. E é muito interessante a postura de Abraão. Porque Abraão poderia falar: não, olha, eu vou ficar inclusive com as pessoas aqui e pronto. Mas Abraão, ele disse: olha, eu não vou ficar nem com um fio, uma tira de sandália, para você não falar que você me enriqueceu. A única coisa aqui é que os soldados, os rapazes que estão comigo, aquilo que eles comeram, né? E os homens que me acompanharam, então que eles, segundo o que eles quiserem, tomem a sua parte.
porque eles foram apoiar, correram risco de vida, etc., e fazia parte do costume. Eles participavam da guerra e também participavam na distribuição ali dos despojos, né, da guerra. Mas Abraão diz, ó, eles, cada um pegue o seu quinhão, mas eu não vou pegar nada, para que você não diga que você me enriqueceu. Vimos então que Abraão, ele não quis ficar com nenhuma parte daquilo que, segundo ele, pertencia aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Eu entendo aqui que quando Abraão ele diz, olha, eu não quero nada para que você não fale que foi você quem me enriqueceu, eu creio que aqui também está a questão do zelo de Abraão por Deus. Porque Abraão diz, ó, levanto a minha mão ao Senhor Altíssimo, Deus Altíssimo, que possuiu terra, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Aqui nós vemos também a atitude de Abraão, eu entendo assim, de reconhecer que aquela vitória não foi uma vitória dele, mas foi uma vitória dada por Deus. Então nós temos aqui Abraão compreendendo que a sua história faz parte, na verdade, da história da aliança de Deus com ele. E fazendo aqui uma breve aplicação pessoal, é maravilhoso quando você lê a Bíblia, você entende esse conceito tão importante da aliança, que nada mais é do que esse amor incondicional de Deus. A aliança é isso, é um amor incondicional. Deus decidiu nos amar. E Ele decidiu nos amar não porque nós o amamos primeiro ou porque Ele viu que nós teríamos alguma qualidade. Não, Ele nos amou primeiro. É assim que a Bíblia diz. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque de nós mesmos nós somos escravos do pecado, nós somos inimigos de Deus e assim por diante, né? Sofremos toda essa corrupção do pecado. E a história da aliança é esse amor incondicional, esse amor que chegou ao ponto de nos dar Jesus Cristo, que é o cumprimento lá de Gênesis 3,15, né? A semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo, que em todas essas passagens, ele está sendo representado aqui pelos cordeiros, né? O cordeiro que é sacrificado. Todas as vezes que se oferece um sacrifício, nós temos aqui uma menção ao Salvador que haveria de vir. Ainda que Abraão, quando oferecesse um cordeiro, logicamente ele não tinha em mente a história de Jesus, que viria, nasceria, morreria numa cruz, mas o importante é que ao sacrificar um cordeiro, ele se lembrava de Deus, que Deus tem uma aliança e que Deus haveria de enviar, então, esse Salvador. Então nós temos aqui Abraão vendo a sua vida dentro desse contexto da aliança. E é importante que nós aprendamos a ver a nossa vida também, os desafios que temos, as coisas que temos para fazer, que estejamos vendo isso dentro desse contexto, desta história eterna de amor incondicional que Deus tem para conosco. É interessante que às vezes as pessoas elas se levantam e querem fazer isso ou aquilo e pensam que são elas que determinam as coisas, ainda que sejam planos, né, que estejam voltados para o reino de Deus. Mas nós devemos entender o seguinte, é Deus que escreve a história. Deus ele tem um propósito para a sua vida. Você que está ouvindo essa aula, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a sua vida. Você existe porque Deus criou você. E você está aí agora ouvindo essa aula, nós estamos aqui porque Deus ele nos envolveu nesta história eterna, essa história de amor incondicional. E o que nós precisamos é entender isso, crer nisso e nos dispormos nas mãos do Senhor
para fazermos aquilo que Ele vai colocando no nosso coração. Mas vamos olhar aqui agora, dar uma atenção especial ao versículo 18, 19 e 20. Acompanhe aí na sua Bíblia. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Onde é que está o seu coração? Seu coração está em Cristo ou está no dízimo? Não que seja errado entregar o dízimo, mas eu falo isso porque essa é uma passagem que a gente vê as pessoas lendo tanto, né, na hora de colher ofertas e dízimos, e eles enfatizam: olha, Abraão, ele deu o dízimo e etc. E é triste porque quando as pessoas elas estão com seus olhos voltados muito para o dinheiro, às vezes elas tiram os olhos de Jesus. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que igrejas que começam a enfatizar muito o dinheiro, e tudo que se faz gira em torno de dinheiro, perdem a visão de Cristo. É claro, nós temos que ser fiéis ao Senhor, temos que adorar ao Senhor com as primícias dos nossos bens, etc. Mas eu estou apenas aproveitando essa passagem porque essa aqui é um caso clássico. Muitas pessoas, elas leem essa passagem, elas pensam mais no dízimo do que na figura de Melquisedeque. E quando fazem isso, perdem a grande bênção desse texto. Vamos falar então aqui um pouquinho sobre Melquisedeque e vamos entender essa história. Abraão, ele vai para a guerra, ele vence a guerra, ele entende que está vencendo essa guerra porque Deus está dando a ele a vitória, ele vence a guerra e ele está consciente de que Deus, por causa da aliança estabelecida, que Deus estabeleceu com Abraão, Deus está dando essa vitória e ele vem e traz todos aqueles bens de volta, né? Todas as pessoas que tinham sido levadas como escravos, todas as riquezas de Sodoma e Gomorra, que não era pouca coisa, ele traz tudo aquilo, mas o seu coração está em Deus. Ele tem a sua visão não em bens, em recursos, ele está pensando em algo maior, no Deus eterno, e na história que o Deus eterno tem com ele, na aliança. E diz aqui que nesse intervalo entre a vitória e entre a conversa, o diálogo de Abraão com os reis de Sodoma e Gomorra, surge então essa figura de Melquisedeque, que diz aqui que ele é rei de Salém, ele traz pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou ele a Abraão. E disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. A pergunta é: quem é Melquisedeque? E nós temos opiniões diferentes, nós temos escritores, principalmente aqueles que têm dificuldade de crer no sobrenatural, no poder de Deus, nos milagres e coisas que são tão fundamentais na Bíblia. Então tem autores que dizem: não, Melquisedeque era apenas um sacerdote de uma cidade lá e tal. Só que quando nós lemos o livro de Hebreus, nós vemos a referência a Melquisedeque e nos faz, então, entender que Melquisedeque era muito além de um homem. Melquisedeque, na verdade, e essa é não apenas a minha opinião, né, mas quando eu expresso as minhas opiniões sobre o texto, na verdade,
considerando tudo aquilo que eu já estudei sobre o texto. Então, o que nós temos aqui na pessoa de Melquisedeque seria uma teofania. O que é uma teofania? Uma teofania é quando Deus ele se apresenta aos homens de uma forma visível. Na história de Abraão nós temos isso. Daqui a pouco nós vamos ver ali a história dos anjos que vão visitar Abraão. Então, a teofania, ou seja, é Deus que se apresenta de uma forma visível. Essa teofania ocorre de várias maneiras, seja ali a sarça ardendo, né, aquele fogo, e a coluna de nuvem, se bem que a coluna de nuvem era nuvem mesmo, mas existe vários momentos assim onde Deus ele se apresenta de uma forma visível. Então isso se chama teofania. Agora, João, o evangelista João, ele escreve lá no primeiro capítulo dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Antes, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, o evangelista João, ele é claro em dizer que ninguém viu a Deus, mas foi Jesus Cristo, o Filho unigênito, quem o revelou. Baseado nesse texto, digamos assim, os pais da igreja, ou os primeiros pastores, os primeiros líderes da igreja cristã, e também, digamos assim, os pastores e os líderes da igreja no primeiro século, ali, já depois da era apostólica e assim por diante, eles concordavam com a seguinte afirmação, que todas as vezes que Deus se manifestava no Antigo Testamento na forma humana, ele fazia isso através da pessoa do Filho, de Deus o Filho, ou como alguns dizem, a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, então todas as vezes no Antigo Testamento que você vê Deus se manifestando numa forma visível, numa forma humana, nós temos então ali uma manifestação da pessoa de Jesus Cristo. E isso nós vamos ver essa mesma manifestação visível de Deus e que os pais da igreja entendiam que era Jesus Cristo quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, que vai aparecer aqui em Gênesis mais adiante. Mas Melquisedeque aqui, ele é então, de acordo com esta visão e com essa opinião, e eu particularmente concordo com essa interpretação, Melquisedeque é aqui nada mais, nada menos do que a pessoa de Jesus Cristo se manifestando a Abraão e recebendo de Abraão aqui os dízimos. E veja que o ponto principal aqui não é o dízimo em si, mas é o livro de Hebreus que vai nos explicar melhor isso. O livro de Hebreus se refere a Melquisedeque, alguém que não tem nem genealogia, ou seja, aqui no texto não fala que Melquisedeque era filho de alguém, ele simplesmente aparece nesse texto e depois no Antigo Testamento nós não ouvimos mais falar de Melquisedeque. Hebreus diz que Jesus ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E essa expressão é mais um argumento para nós entendermos que aqui o próprio Melquisedeque é Jesus Cristo, porque como que Jesus ele vai ser eternamente sacerdote segundo uma ordem que não é eterna? Ou seja, se Melquisedeque fosse um homem, então significaria que a ordem sacerdotal de Melquisedeque não começou na eternidade. Mas a Bíblia diz que Jesus ele é eternamente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor do livro dos Hebreus usa essa passagem para dizer como que até o próprio sacerdócio levita e a lei cerimonial e tudo aquilo é inferior, essa é a ideia, é inferior a Jesus Cristo, ou seja, está submisso a Jesus.
E ele diz, olha, o inferior entrega o dízimo ao superior. Quando você entrega os dízimos, ainda que o pastor recolha, não é o pastor que é o superior. Os dízimos se entregam a Deus. Mas aqui ele está falando que o inferior entrega ao superior. Então ele diz que os levitas, eles pagaram dízimo a Melquisedeque. A tribo de Levi pagou os dízimos a Melquisedeque. E Hebreus explica que a tribo de Levi pagou os dízimos, os sacerdotes levitas pagaram o dízimo na pessoa de Abraão, certo? É claro, nesse momento aqui não existiam os levitas, eles não tinham... Abraão ainda não tinha tido seu filho Isaac, Jacó e assim... os patriarcas, entre eles Levi, que depois se tornou... Mas todos já estavam aqui em Abraão, certo? Todos eram descendentes de Abraão. E Abraão aqui, então, ele entrega os seus dízimos a Melquisedeque. E aqui, então, seguindo essa linha de raciocínio, alguém pode dizer, não, eu não concordo. Né? Tem gente que não concorda só porque não concorda, certo? Acha bonito não concordar. Mas não concordo, tal. Então, Melquisedeque era um outro sacerdote. Bem, se é assim, então você vai ter várias outras perguntas que você vai ter que responder. Então, se ele era um homem qualquer, como é que Jesus é sacerdote eternamente, segundo a ordem desse homem qualquer, que seria Melquisedeque? E como é que fica essa passagem que diz que a lei, né, a lei cerimonial e o próprio ministério dos levitas é inferior à obra de Jesus Cristo, porque um dia Abraão entregou seus dízimos a Melquisedeque? Como é que isso fica se Melquisedeque é simplesmente um homem? Mas quando você olha a história da aliança, quando você presta atenção nessa história de amor, essa história eterna, né, do amor incondicional de Deus, a aliança, então você vê nessa passagem algo muito mais significativo. Então, nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo na pessoa de Melquisedeque. Jesus, ele é o rei de Salém. Salém significa cidade de paz, certo? E aqui não quer dizer, Salém, então era um vilarejo, né, que no futuro se transformou em Jerusalém. Não, não é isso. O texto está falando aqui que Melquisedeque é o rei de Salém, é o rei de paz. Né? Lembre-se que depois lá Jesus, as profecias sobre o Messias vão se referir a ele como sendo o príncipe da paz. Outra coisa que nos chama a atenção aqui é que Melquisedeque, que nós estamos aqui baseado em várias informações e opiniões, nós estamos falando que Melquisedeque aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante que Melquisedeque ele não vem até Abraão trazendo um cordeiro, mas diz aqui que ele trouxe pão e vinho. É interessante que no Antigo Testamento aqui é a primeira vez que nós vemos o pão e vinho sendo apresentado num contexto, digamos assim, cerimonial, num contexto onde você tem aqui o sacerdote, etc. É o pão e o vinho. E o pão e vinho, dessa maneira, ele é trazido novamente por Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, melhor dizendo, é trazido por Jesus lá no Novo Testamento, quando ele institui o sacramento da ceia do Senhor. Então veja que é mais um elemento aqui, o pão e vinho que Melquisedeque traz, que nos faz, somado a tudo aquilo que Hebreus fala tão claramente sobre Melquisedeque, aqui o pão e o vinho é mais um elemento que nos faz entender que, olha, isso aqui é Jesus.
E é maravilhoso quando você começa a entender essas coisas, que você começa a perceber a presença de Jesus no Antigo Testamento. E Melquisedeque aqui, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, né? Jesus é o supremo sacerdote, é o sumo sacerdote, que se compadece de nós, porque passou por todas as tentações, e ele é capaz de se compadecer de todos aqueles que o buscam. E quando Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote, diz que ele é o sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, é Jesus aqui. E ele abençoa Abraão, ele reforça a bênção da aliança. E ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. É interessante essa expressão, né? Que ele abençoa. Ele diz que Abraão é abençoado e ele diz que Deus é abençoado. Ou seja, quem mais poderia fazer uma afirmação dessa do que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo? Ou seja, nessa bênção nós vemos algo importante da aliança. Deus, ele é o Deus de toda a terra. E Deus é o Deus que entrega nas nossas mãos os nossos adversários. E entrega nas nossas mãos aqueles que são os adversários de Deus, né? E aqui nós temos o Novo Testamento que nos fala que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra os principados e potestades. Há muitos desafios na nossa vida, a nossa vida também faz parte desta história da aliança, e é nesse contexto que nós devemos ver todas as experiências do nosso dia a dia. Melquisedeque, ele vem aqui e abençoa Abraão. Jesus Cristo é aquele que nos prometeu: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jesus diz que nós estamos nas mãos dele e das suas mãos ninguém pode nos retirar. Que Deus nos abençoe. Leia o capítulo 15, maravilhoso capítulo 15, que fala da formalização da aliança, e nós veremos capítulo 15 na próxima aula. Que Deus abençoe você e que a presença de Jesus seja abundante sobre a sua vida.